Alô. Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos todos adorar o Senhor com o hino 227 da nossa harpa cristã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Cante, tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. Aleluia. E agora nunca mais merece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Aleluia, glória a Jesus.
Aleluia. Vamos adorar com o hino 231. Não foi com ouro, aleluia, que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Ele está aqui, aleluia, para receber a nossa adoração. Aleluia, dê o seu melhor, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração. Cristo é a nossa salvação. Cante. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais nenhum temor. A igreja canta. Não foi com ouro, aleluia, vestido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, cantemos com vigor, aleluia. Movida e luz, cante do abismo de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tem salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Aleluia! Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos adorar com o 432, aleluia. Nós estamos aqui, aleluia, consagrando a nossa vida a Ti, Jesus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome precioso de Jesus. Seja assim, consagrado a Ti, Senhor, possas sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, cante com a sua alma, aleluia. Vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. Cante, aleluia. Oh, glória a Jesus. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu perdão. A minha alma, aleluia, aleluia. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre. Glória a Deus. Meus amados, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 6. Pastor Valbert vai fazer a leitura até o verso 11. E o pastor Hamilton e família oferece o culto em ação de graças a Deus pelo aniversário da Ruth Emanuele. Cheguem à frente. Quem mais oferece esse culto em ação de graças, pode chegar à frente.
Quem também precisa de oração, pode chegar à frente. Pastor Valbert. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Temos um pedido de oração em favor da filha e da neta do pastor Rubens, que está na UTI. A neta, criancinha recém-nascida que não está bem. Vamos orar apresentando esse pedido. Quantos ainda precisam de oração? Oremos uns pelos outros. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Estamos aqui mais uma vez reunidos na tua santa e poderosa presença. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por estarmos aqui com um propósito todo especial de prestarmos o nosso culto de louvor e adoração a Ti, ó Pai. Agora queremos Te apresentar de forma especial a intercessão da igreja em favor desta criança que está, Senhor Jesus, passando momentos difíceis. Mas Tu és o Deus que deu de presente a esta família, esta criança. Por isso pedimos a Tua intervenção, bem como também a sua recuperação, a recuperação da sua mamãe, a irmã Lídia, que também está hospitalizada. Deus, faz o milagre, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Também Te apresentamos todos os demais pedidos de oração. Aqueles que estão crendo na cura, no milagre, na intervenção divina, colocamos diante do Senhor, sabendo que Tu és o Deus que tudo pode fazer por nós. Assim, Pai, Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Edson com a agenda da semana. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Atenção para os nossos avisos. Primeiramente, nós hoje, por exemplo, estamos aqui no culto. E hoje o pastor estará direcionando uma palavra para os batizandos. E amanhã também, na terça-feira,
nas subsedes das áreas, nós estaremos também replicando a mensagem aos candidatos ao batismo. Então, os candidatos que estiverem aqui, lembrando que amanhã também, nas subsedes das áreas. Quarta-feira, nós teremos também nossos grupos familiares em atividade. Lembrando também que quinta-feira será o nosso batismo em águas lá no Centro de Convivência, a partir das 19 horas em ponto. Os irmãos podem chegar até um pouco mais cedo para se organizarem. E também trazendo aqui uma informação, a irmã Rosângela, nossa coordenadora do Círculo de Oração, entrou em contato, dizendo que amanhã, sexta-feira, que seria o trabalho de 12 horas de oração, 1º de maio, vai ser adiado e eles estarão novamente procurando uma nova data e informando para os irmãos. Foi por motivo de força maior que elas tiveram que suspender, motivo de saúde de algumas das coordenadoras, e também disse que vai estar marcando uma nova data. Então, os irmãos orem também em favor da irmã Rosângela, que submeteu uma cirurgia, está precisando de nossas orações. Quero também lembrar, eu quero chamar o pastor Valbert, porque esse mês de maio é o mês da família, e nós teremos aí 2 trabalhos, ele vai passar essa informação. Meus amados, começa a Semana da Família. Nós temos 2 programações no mês de maio, voltado para abençoar a sua família. Teremos uma semana de atividades, que será seminário para a família, em todas as áreas. Estará acontecendo simultaneamente. Iniciará na terça-feira, dia 5 de maio, palestra para os filhos, adolescentes, jovens, crianças. O pastor da área vai organizar, vai ser em uma das congregações da área, é um trabalho por área, estará acontecendo simultaneamente. Na quarta-feira, dia 6, nós teremos o GF, voltado também para a família, a temática vai ser família. E na quinta-feira, a palestra para os pais e mães, todos presentes também, de acordo com a organização do pastor da sua área. E no domingo, o encerramento da família com culto, que normalmente acontece no último domingo do mês. Nós estamos antecipando para fechar a Semana da Família, antecipando agora para o dia 9, não é isso? Dia 10, que é o Dia das Mães. Então, culto da família, focando, obviamente, a homenagem às mães, que vai acontecer simultaneamente em todas as congregações. Fecha, então, o Seminário da Família, que acontecerá de 5 a 10 de maio. E aí, nos dias 16, 17 e 18 de maio, portanto, um sábado, domingo e segunda, será a nossa conferência para a família. A conferência terá a seguinte programação. No dia 16, que é um sábado, é o encontro geral de casais. Esse trabalho é somente para os casais, aqui no Templo Central. Todos os casais estão convidados. Nós não teremos esse ano inscrição, não cobraremos nenhum valor. O palestrante desse encontro geral de casais será o pastor Esdras Cabral, que esteve aqui recente, ele também ministra para a família. No domingo, às 18h30, aqui no Templo Central, uma programação especial para toda a família, não só para os casais, mas para toda a família. Mais uma vez, o pregador será o pastor Esdras. E na segunda-feira, dia 18, encerramento da conferência, na ministração do pastor Raposo. Toda a igreja deve estar presente nesses dias, orem por esse trabalho. É uma programação do nosso departamento da família, por entendermos a importância que tem as famílias e de elas estarem bem fortalecidas e edificados pela palavra. Então, todo evento que o Departamento da Família promove visa exatamente isso. Então, contamos com as orações da igreja e com a participação de toda a igreja nesses trabalhos que serão realizados agora a partir desse mês de maio. Portanto, a Semana da Família e a Conferência da Família. Muito obrigado, Deus abençoe. Estou comunicando ao pastor Valbert que esse ano nós não pedimos os devocionais, mas o pastor Frois me enviou o PDF dos devocionais, 31 devocionais, para que a gente repita o que fizemos no ano passado, 31 cultos domésticos, ou até mais, né? Tem famílias que faz 2 cultos domésticos por dia,
Então daria, quantos? 62 cultos domésticos. Mas pelo menos um, eu quero que todas as famílias no mês de maio façam e que continuemos fazendo juntamente com as nossas famílias. Nossos filhos precisam aprender a cultuar a Deus, começando do altar familiar. Então nós vamos pedir permissão ao pastor Frois para que a gente possa distribuir esses PDFs para todas as famílias da Assembleia de Deus em Bacabal. Vamos louvar o nome do Senhor. Coral, Banda Lírios, Grupo Koinonia e Késia, nessa ordem. Vamos ouvir o coral. Não dá? Ok. Então vamos chamar a Banda Lírios. Queridos, nós sempre cultuamos ao nosso Deus com as nossas ofertas. Oferta faz parte do culto. Nunca enfie a mão no bolso para tirar uma oferta sem que o seu coração esteja reclinado ou declinado para cultuar o nome do Senhor. Faz parte do seu culto, do nosso culto, as nossas ofertas. Portanto, dediquemos nesse momento as nossas ofertas ao Senhor, como também o dízimo, quando você contribui com seus dízimos, seja tudo para a glória e louvor do nome do Senhor. Pastor George está orando por todos nós que vamos ofertar nesse momento, para que Deus se agrade também das nossas contribuições. Curva sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por a tua provisão na nossa vida, pelas famílias. Te agradecemos, Senhor, por uma porta aberta de emprego que o Senhor tem aberto na vida do teu filho, da tua filha. E aí a tua palavra diz que nós precisamos honrar o Senhor com a nossa primícia, com as nossas fazendas, com os nossos bens. E nós queremos abençoar o teu filho, este ofertante, fiel dizimista, e aquele irmão que está, Senhor, sem um emprego no momento. Pedimos que o Senhor abra uma porta e ele se comprometa, faça uma aliança em ser fiel com os seus bens, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem o QR Code aí, essa oferta é da Secretaria de Missões, então tem o QR Code aí no banco, e você que já tem a nossa agenda, também tem o QR Code aí na nossa agenda. E já, um aplicativo que eu tanto sonhei está chegando para estar na sua mão, para que você possa acompanhar todo o trabalho da igreja. Banda Lírios, louvando o nome do Senhor. Onde estão os irmãos que vão, candidatos ao batismo? Vieram com essa chuva? Então venham para cá, sentem bem aqui. Todos os que vão se inscreveram para o batismo, sentem aqui. Cadê os outros? Pensei que era só eles dois aqui. Os que vão se batizar, se levante e venha bem para cá, por favor. Todos os que vão se batizar no dia 30. Ok. Venham todos para cá. Banda Lírios, Koinonia e Késia. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te. Vim para adorar-te.
Todos com a paz do Senhor. Canta, igreja. Se chorar, chora nos pés do Senhor, Jesus, com teu consolador, o teu sofrer, uma noite até
Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Descansar nos braços de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus, que é um Deus misericordioso. É a nossa rocha, o nosso escudo, o nosso amigo fiel. Adore o Senhor juntamente comigo em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Deus, quero falar nesse momento. Vou expressar meus sentimentos, tudo que eu estou sentindo. Sei que vou poder contar contigo. Tu és o meu melhor amigo. Sei que não estou sozinho. Aleluia. Nenhum problema vai me abater. O Deus que eu sirvo tem todo o poder. Na hora certa eu sei que Ele vai agir. Aleluia. Prossigo carregando a minha cruz. Quero viver ao lado de Jesus. Eu vou vencer com Ele. Pode contar com Ele. Pode contar com Ele. Ele é o escudo. Ele é o abrigo. É a solução. Ele sabe tudo. Sonda os pensamentos e sabe o que se passa em teu coração.
pode contar com Ele, Ele nunca perde. Pela fé eu vejo Ele trabalhar. Ele é Jesus Cristo, já se faz presente. Veio especialmente aqui pra te abençoar. Esse é o Deus que nós servimos. Não há problema que Ele não possa resolver. Não há tristeza que Ele não faça bater em retirada. Porque a presença dEle nos traz alegria. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nenhum problema vai me abater. O Deus que eu sirvo tem todo o poder. Na hora certa eu sei que Ele vai agir. Prossigo carregando a minha cruz. Quero viver ao lado de Jesus. Eu vou vencer com Ele. Aleluia. Pode contar com Ele. Ele é o escudo, Ele é o abrigo, é a solução. Ele sabe tudo, sonda os pensamentos e sabe o que se passa em teu coração. Pode contar com Ele, Ele nunca perde. Pela fé eu vejo Ele trabalhar. Ele é Jesus Cristo, já se faz presente. Veio especialmente aqui pra te abençoar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, foi decidido na nossa reunião do colegiado de pastores que hoje seria uma aula aos batizandos. Você que já é batizado, pode até dizer assim, mas a gente não precisa. Mas é a palavra de Deus e com certeza o irmão não perde nada em ouvir. E você que ainda não é batizado e não está aqui nesse grupo, que não se inscreveu ainda, você ainda tem tempo de se inscrever. E você precisa ser batizado. O batismo não é algo que alguém escolha a fazer, digamos assim, entre o sim ou não. Não é opcional. É uma decisão que nós temos como cristãos de tomar. Então eu quero ministrar, o assunto é batismo em águas, e o tema que eu trouxe é mortos para o pecado, vivos para Deus. E o texto que nós trouxemos, eu quero pedir que os meninos ponham aqui na tela, versículo por versículo, esperando quando eu pedir, na linguagem corrigida. Eu vou utilizar a linguagem corrigida. Vamos lá. Verso 3 do capítulo 6. Comecem aí. Leiam para mim. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Só até aí. Todos que fomos batizados na sua morte. Esse versículo, na linguagem fácil de ler, diz assim: ou vocês já se esqueceram de que nós que fomos batizados para ser parte de Cristo, fomos também batizados para tomar parte em sua morte. Então, o apóstolo Paulo ensina aqui que o batismo vai muito além de um ritual, vai muito além de um cerimonial. Não é apenas aquele ato, aquele cerimonial, aquele ritual de descer as águas batismais, do pastor dizer algumas palavras e mergulhar você, lhe trazer de volta, impetrar a bênção apostólica. Não é só isso. Vai muito além disso. O batismo
representa uma identificação profunda com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, é muito triste saber que um crente não quer se batizar. Uma coisa é o crente não poder se batizar, como o ladrão da cruz. Ele não desceu da cruz para ser batizado. Mas o etíope, que era da rainha de Cadance, o que ele era da rainha de Cadance? O eunuco. Ele, na hora que ouve o evangelho, ele manda parar o carro e diz: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E Filipe disse que era lícito que ele fosse batizado. Ele desceu da água do carro e batizou ele. Então, todos os crentes salvos, isso é forte, isso é muito forte. Todos os crentes salvos desejam se batizar. Agora, eu não estou dizendo que todos os crentes batizados são salvos. Eu estou dizendo que todos os salvos querem se batizar, desejam, pedem o batismo, buscam o batismo, porque é uma identificação profunda com Jesus Cristo. Então, que não querem se batizar, porque eles não se identificaram ainda com Jesus. Eles são evangélicos, eles às vezes têm cargo na igreja, eles às vezes, mas não se identificaram ainda. Olha o que diz o texto, vou repetir, o versículo 6. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Observe bem, fomos batizados na sua morte. Isso significa que o cristão, espiritualmente, como eu já disse, se identifica com Cristo em sua morte. Irmãos, isso é tão profundo. Identificar-se com Cristo na sua morte é entender que a velha vida, a velha natureza foi simbolicamente crucificada com Cristo. É por isso que Paulo diz: não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. E agora o viver que eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então o cristão reconhece que sua antiga forma de viver não tem mais domínio sobre a sua vida. Ele não vive mais aquela vida velha, porque ele morreu para ela. Ele morreu para o mundo e agora vive uma nova vida em Cristo Jesus. Há uma ruptura com o pecado como estilo de vida. Eu não obedeço mais o pecado como estilo de vida. Vou só dizer um exemplozinho para você entender aqui. Imagine um vício, que a pessoa tem aquele vício e que é dominado por ele. Mas se um dia ele resolve, por capricho, digamos assim, não estou falando nem religião, mas um dia ele resolve, por capricho, não fumar mais, não beber mais, não usar mais drogas. Ele sofre abstinência ali, aquele período de abstinência, sofre, mas vence. Eu lembro muito bem do meu pai, fumava e mascava. Aí um dia ele foi para São Luís e disse: me leve lá na Semar, que ele tinha feito um projeto para levar energia elétrica para o Baixão do Raposo, o primeiro povoado de Santo Antônio dos Lopes, que foi colocado energia. Meu velho, naquela época, 68 milhões, não sei quanto correspondia hoje, mas eram 8 quilômetros de rede de alta tensão, com 2 transformadores que ele comprou e tudo. Só que ele mascava. E lá dentro do escritório da Semar, o piso espelhava. E ele não teve coragem, porque o mascador, ele começa a cuspir, cospe o chão, cospe a parede, cospe tudo. Mas ele não conseguia cuspir, porque quando ele olhava, o piso era como esse aqui de cima do púlpito, que é ainda mais brilhante do que esse aí. Aí o que acontece? Meu velho começou a engolir a baba da máscara. Quando nós saímos de lá, ele estava bêbado. Aí ele xingou, disse: que vício. Aí disse uns palavrões: que vício, não vou criar vergonha e vou deixar isso.
E lembro do meu pai com uma toalha aqui no pescoço, porque a abstinência foi tão forte que ele babava descontroladamente, mas resistiu e não mascou mais e não fumou mais, e depois aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma ruptura com a velha vida, com o velho comportamento, com o velho caráter. Porque como Paulo diz, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é preciso que eu diga para os meus irmãos, para os batizados, que não estão de acordo com esse ensinamento. E para aqueles que não querem se batizar, que não estão nesses bancos, que deviam estar nesses bancos. Pastor, e eu que não pude ir para o culto? Você deve estar também amanhã, lá na sua congregação, na sede da congregação, da área, para assistir a segunda aula e se batizar no dia 30. No dia 30. É preciso que eu diga para você que continuar vivendo no pecado torna-se incoerente com essa nova identidade. Por isso, uma vez eu preguei aqui um tema, o batismo que salva. Todo mundo ficou assim antes de eu explicar. Eu não estou dizendo que o rito salva, que o cerimonial salva. Não, é só entrar nas águas, o pastor diz lá umas palavras, faz algumas perguntas, me mergulha, e aí impetra a bênção apostólica sobre mim, e eu estou salvo. Não é isso. O ritualismo não salva, mas o significado do batismo, o viver o significado do batismo, isso já é a salvação reinando nos membros dessa pessoa. Por isso que eu disse que o salvo deseja te batizar. Então continuar vivendo o pecado, ou no pecado, torna-se incoerente com essa nova identidade de vida que o cristão agora vive em Cristo Jesus. Porque o batismo simboliza uma mudança real que já aconteceu no interior do crente. Eu lembro muito bem que uma vez eu fui convidado para ministrar para uns batizandos ali em Santa Rosa do Capinzal. O campo era Capinzal, o pastor era Luiz Teixeira de Brito. Ele estava doente, pediu que eu viesse do Triângulo ministrar e depois realizar o batismo. E quando eu cheguei lá, eu perguntei quantos candidatos, eles disseram 17, mas uma desistiu, uma irmã desistiu, só tem 16. Aí ele pegou a lista, me entregou, eu disse, mas são 17 aqui. Ele disse, é porque eu não tirei o nome dela. Peraí, deixa eu tirar. Eu disse, tire não. Ela está aqui? Tá, deixa ela ouvir a palavra. Eu era bem mais enérgico do que hoje. E aí eu disse para ele que depois da mensagem ela iria botar o nome de novo. E pela graça de Deus, Deus me deu graça de ministrar a palavra e mostrar, irmãos, a realidade. Crente que não quer se batizar não é crente. Eita, pastor, e agora? Me desculpe, vou repetir, meus pêsames. Para você que é crente e não quer. Não estou falando para você que é crente e não pode. Você que não pode, fale conosco. Quem sabe nós podemos lhe ajudar. Mas você que não quer, você precisa se converter. Terminando aquela ministração, a irmã veio chorando. Aí o pastor disse, ela aí, pastor. Eu quero, pastor, ponha meu nome de novo. Porque essa é a decisão de quem aceitou a Cristo como Salvador. Eis aqui água que impede que eu seja batizado. E Filipe desce do carro e batiza o eunuco. Então, queridos, agora eu quero que vocês leiam comigo o verso de número 4. Todos juntos aí, verso 4, por bondade. Vamos repetir todos, eu não quero uma boca fechada. Vamos lá, vocês aqui, 1, 2, 3. De sorte que fomos sepultados como ele pelo batismo na morte. Para quê? Sepultados com ele pelo batismo na morte. Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida.
que Paulo está ensinando aí? Que o batismo em águas ilustra dois fundamentos principais, ou dois momentos fundamentais. O primeiro é o sepultamento. O que é que se faz com a pessoa que morre, irmão? Se sepulta, se crema, mas geralmente sepultado. Então, ao descer as águas batismais, o crente está simbolizando: eu não pertenço mais ao mundo, eu não pertenço, não sirvo mais ao pecado. Agora eu morri para o mundo, morri para o pecado, e vou ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, no momento que o crente desce às águas, ele está simbolizando essa morte e esse sepultamento para o mundo. Ele está encenando, e isso representa o fim do velho homem. O velho homem não morreu, ele não existe mais. É claro que a velha natureza está lá, você não pode despertá-la. É como um leão domado. Ele é domado, mas é leão. Brinque, mas brinque com cuidado, ou nem brinque, porque qualquer hora ele pode lhe devorar. Estou dizendo nem brinque por causa da velha natureza, que nós não podemos brincar com a velha natureza. Mas o que está sendo encenado aqui é o fim do velho homem. Alguém já chegou a dizer que o batismo é como o funeral do velho eu. O velho eu morreu, e nós estamos fazendo agora o funeral, o enterro desse velho eu. Mas não é apenas o sepultamento do velho homem. O versículo diz claramente: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, nos identificando com ele na morte. Mas a segunda parte diz: para que, leiam comigo, vamos lá, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, continue, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Não é andar mais na vida velha, mas andar numa vida nova, em novidade de vida. Porque o batismo também simboliza a ressurreição. Ao subir das águas, ao emergir das águas, simboliza essa nova vida. Isso é tão forte que eu já presenciei pessoas que na hora de serem batizadas nas águas, também são batizadas no Espírito Santo do Senhor. O batismo tem que ser feito com solenidade, com alegria, com temor, com reverência e com celebração, porque você está sepultando o velho homem, simbolicamente, e simbolicamente também ressurgindo para uma nova vida. Ora, se o sepultamento representa o fim do velho homem, a ressurreição representa o início de uma vida transformada. O que se espera é que a partir daí o crente viva uma vida exclusivamente para Deus, sem escândalo algum, como diz Paulo em um outro texto. Então, o que o apóstolo Paulo diz, eu quero agora só, peguem bem aí um versículo que eu já li, porque eu quero que eles leiam, eu já citei, Gálatas 2:20, só para os irmãos lerem bem forte e gravarem no coração. Vamos lá? Todos juntos, 1, 2, 3. Deixa o versículo bem aí. Que faria Jesus nos seus passos? Ou se você andasse nos passos de Jesus, você faria o que faz? Jesus fala com seu cônjuge, vamos dizer assim, o que você fala com seu cônjuge,
com a sua esposa, com seu esposo, com seus pais, com seus filhos, Jesus faria? Se comportaria como você se comporta? O seu comportamento, Jesus se comportaria? Porque está dizendo aí que nós não vivemos mais. O velho homem morreu, agora o que vive é o novo homem. E como Paulo diz claramente, vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então o que se espera é que as nossas atitudes, as nossas qualidades, sejam as atitudes e as qualidades de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o fruto do Espírito Santo, como nós já estudamos aqui vezes atrás. Então, queridos, o batismo não é apenas simbólico. O batismo exige uma nova vida, e essa vida visível. Não venha me falar de uma santidade interna que não aparece aqui. É impossível o crente ser santo internamente, no seu homem interior, no seu ser interior, na sua alma, e não aparecer isso nas suas palavras, no seu relacionamento em casa, no seu relacionamento no trabalho, no seu relacionamento na igreja, no seu convívio, no seu comportamento. É impossível. Santidade interna vai aparecer no comportamento, na maneira de vestir, na maneira de tratar os negócios, na vida, no dia a dia. É por isso que os cristãos foram chamados lá em Antioquia de cristãos pela primeira vez. Sabe por quê? Porque eles passaram a olhar e eles pareciam com Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes, mas não consegue se esconder. Tu és um dele, tu pensa como ele, tu fala como ele, tu tem o jeito dele, tu és um dele. Ele pragueja e diz: não conheço esse homem. O galo canta, aí ele bate: mas eu sou um dele mesmo. Não tem como se esconder. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apesar das fraquezas, mas ele amava Jesus, e Jesus restaura ele, como os irmãos sabem. Então o batismo não é apenas simbólico, ele exige uma vida nova, e essa vida visível, que todos me olhem e vejam Cristo em mim. Esse aí é um cristão, que todos nos olhemos e veja Cristo em nós, que pareçamos com Cristo. Até porque todo o esforço do Pai, do Espírito Santo e das Sagradas Escrituras é que nós cresçamos até a estatura de um varão perfeito em Cristo Jesus, que pareçamos com o Filho de Deus. Quem é que está entendendo? Diga glória a Deus. Vamos ler mais um versículo para a gente começar a pensar em terminar. Pensar. Versículo 5. Leiam para mim aí. Versículo 5. Se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Plantados aí é unidos, é enxertados, é unificados, se tornar um só. A palavra significa isso, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Paulo destaca aí, irmão, a palavra semelhança, porque a morte de Cristo foi real ou foi fake news? Nem todos responderam. A morte de Cristo foi real ou foi um fake? Ele é realidade ou não? Sim. Então a morte de Jesus foi um fato histórico, um fato real, não é ficção, não é imaginação. Pastor, o que tem a ver isso com o batismo? O batismo é a representação simbólica dessa realidade. Jesus morreu ou não? Jesus ressuscitou ou não? A ceia vai fazer o quê? Vai encenar simbolicamente essa realidade. Isso é meu corpo que é partido por vós. O corpo foi partido ou não foi? Nós partimos o pão simbolicamente para dizendo, nós nos identificamos com a morte de Jesus na cruz do Calvário.
Ele morreu por nós e nós somos dele e partimos o pão. O sangue dele foi derramado ou não? Sim, foi derramado, e nós pegamos o cálice e damos graças e bebemos esse cálice em memória dele, e estamos dizendo com esse ato: Jesus morreu, derramou o seu sangue, me redimiu com seu sangue, agora eu sou dele e ele é meu, eu me identifico com ele, eu sou cristão. Os cristãos primitivos, irmão, mesmo morrendo, eles gritavam: eu sou cristão. Eles não negavam Jesus por nada. Como é que nós vamos negá-lo? Com os nossos atos, com o nosso mau comportamento, dizendo que são crente. Pai do Senhor, irmão. Aí os descrentes olham assim e dizem: Pai do Senhor, você é crente? Não, isso não deve acontecer. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então a morte de Cristo é um fato histórico, real, e o batismo é uma representação simbólica dessa realidade. Então, irmãos, ao ser batizado, o crente participa dessa semelhança. Ao ser batizado, o crente está dizendo: eu me identifico com Jesus na sua morte. Assim como ele morreu por mim, eu estou morrendo para o mundo, para o pecado, para viver para ele, para me identificar com ele. Então, o crente participa da semelhança da morte e também participa da semelhança da sua ressurreição. E olhe isso aqui: assim como participamos simbolicamente agora da semelhança da sua morte, participaremos literalmente, veja como é forte, da sua ressurreição. Quando a trombeta de Deus tocar, todos os mortos, que a Bíblia nem diz que morreram, mas dizem que dormem em Cristo Jesus, ressuscitarão primeiro. Qual é o texto aí que fala da ressurreição? É Tessalonicenses? Tessalonicenses 4, bota bem, meu irmão. 4:13. Tessalonicenses. Só para os irmãos lerem, fixar na mente. Vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Não morreram. Eles dormem. Eles repousam do sono, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Agora continue, leia. Assim também aos que em Jesus dormem, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos quem? Os que dormem. Eles estão dormindo, eles não morreram. Pastor, mas não é um contraste? Pode ser, no sentido humano sim, mas espiritualmente não. Eles não morreram, só descansam do seu turno de serviço. Já já a trombeta de Deus vai tocar, para que todos despertem do sono, para começar as bodas do Cordeiro de Deus, a grande festa do Senhor. Agora você que tem essa esperança, leia com toda a força do seu pulmão, vamos lá. Porque o mesmo e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Leia bem forte as últimas palavras. Portanto,
Chega de tristeza, chega de luto interminável por aqueles que dormem. Eles estão apenas dormindo. Já já o seu general vai mandar tocar a trombeta para começar a grande festa. Aleluia, glória a Deus. Então, o que é feito simbolicamente aqui, nós desfrutaremos em realidade ali. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos para o verso 6 de Romanos 6. E vamos ler, todos nós juntos. Sabendo o nosso velho homem foi crucificado com ele. Então, o velho homem, irmão, representa a natureza caída, herdada de Adão. Nós temos duas naturezas: a natureza humana e a natureza espiritual. A natureza carnal e a natureza espiritual. A natureza adâmica e a natureza cristã. Já até falei isso para os irmãos, sobre um certo professor que trouxe esse tema, dizendo que todo ser humano tem dois lobos dentro de si, um lobo bom e um lobo mau, só que eles brigam entre si. E o aluno levantou a mão perguntando: professor, e quem ganha essa luta? A resposta foi: aquele lobo ao qual você alimentar. Bem, vamos esquecer lobo. A Bíblia não fala, Paulo não fala de lobo, mas fala de natureza. Natureza carnal, que seria o lobo mau, e a natureza espiritual, que seria o lobo bom lá da parábola do professor. Natureza adâmica, má, e a natureza cristã, boa. Paulo diz que elas lutam entre si, e uma vai vencer. E qual é a que vai vencer? A que você alimentar. A natureza caída, herdada de Adão, hábitos pecaminosos, inclinações contrárias a Deus, representa o velho homem, representa a natureza carnal, que tem que morrer para ser sepultado no batismo. Como Paulo diz, na conversão o velho homem é crucificado com Cristo. Já estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Ó, estou satisfeito por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. O velho homem é crucificado com Cristo. O corpo do pecado é desativado. O pecado não é mais senhor dessa pessoa. O cristão agora não é mais escravo. Romanos 6 e 12, irmão, bote bem aí. 6 e 12, no mesmo capítulo nós estamos estudando, 6 e 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidades, mas apresentai-vos a Deus como igreja, leia, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Só até aí. A ilustração que eu faço sempre quando eu falo sobre esse assunto é de um boi que eu vi aí na internet, que ele vem sozinho, sem ninguém o tanger, o tocar, e ele se curva, ou seja, se ajoelha ali, põe o chifre, com o chifre joga a carroça no lombo e sai puxando a carroça. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês estão livres, o Senhor libertou vocês,
O pecado não tem mais domínio sobre vocês. Não deixe o pecado reinar sobre vocês. O pecado só reina sobre você se você se dobrar e colocar o jugo no pescoço. O diabo não tem poder de dominar você, que já foi comprado com o sangue de Jesus. Não tem poder de lhe dominar, porque você já está livre. O homem velho já morreu. Agora, está lá ainda a natureza. Se você alimentar essa natureza com hábitos pecaminosos, inclinações contrárias à vontade de Deus, você vai acabar revivendo a velha natureza, o que não deve acontecer. Então, o velho homem é crucificado com Cristo, e isso significa desativação do pecado. Não tira a possibilidade de pecar, mas você está livre do poder do pecado, porque você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos finalizar, verso 7. Leiam para mim o verso 7. Cadê os bons de lei aqui? Cadê os advogados? Tem algum advogado aqui? Uma pessoa criminosa. Bora aí, vocês aí do púlpito. Uma pessoa criminosa, quando morre, ainda deve a lei, ainda deve a justiça? Morreu. Processo findou-se. A pessoa morreu. Não tem mais. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Em outras palavras, está dizendo: quem morreu está justificado do pecado. E o que Paulo está dizendo, irmãos? Que nós morremos com Cristo. Quem já morreu? Parece que alguns não entenderam, acho que eu não consegui ser muito claro. Quem já morreu com Cristo, não é para Cristo não, com Cristo, levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Fica melhor para você entender. Quem já morreu para o mundo, quem já morreu para o pecado, quem ainda está indo naquele lugar ruim que os cabas levam a mulher dos outros, como é o nome? O Valbert entrou aqui no túnel do tempo para trás, foi logo lá no cabaré. Quem já morreu pro cabaré? Homem e mulher. Quem já morreu pro cabaré? Quem já morreu para cachaça? Quem já morreu para o tabagismo, para o fumo? Quem já morreu para mentira? Quem já morreu para velhaquice? Quem tem Jesus não mente. Quem tem Jesus não mente. Quem tem Jesus não fala mal dos crentes. Quem tem Jesus não mente. Quem tem Jesus não xinga. Quem tem Jesus não xinga. Tem pai aí crente xingando os filhos. Quem tem Jesus não anda com mandinga. Quem tem Jesus não xinga. Quem tem Jesus não joga. E aí, esse hino é antigo, tem muitas coisas falando do velho homem. Mas nós não somos mais o velho homem. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Como diz Paulo: agora não vivo mais eu, é Cristo quem vive em mim. E o viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quando o criminoso morre, encerrou. Ele não tem mais dívida com a justiça. Sua dívida foi encerrada. É isso que Paulo está dizendo. Morremos com Cristo e nossa dívida foi paga. E o domínio do pecado foi quebrado. Por isso que o compositor diz: livre estou. Como nós cantamos. Não vivemos mais sob a tirania, sobre o domínio do pecado. Temos liberdade para viver em santidade. E o batismo é uma declaração pública de tudo isso, meus irmãos.
nós declaramos que nós, publicamente, que nós cremos em Cristo, aceitamos a Jesus como Salvador, declaramos publicamente que agora somos obedientes aos seus ensinamentos, declaramos publicamente que nós somos agora servos de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Então o Novo Testamento, e eu finalizo aqui, o Novo Testamento não trata, isso é forte para você que não quer se batizar. A câmera está para cá, né? Para você, irmão, que está em casa, que vai ver esse vídeo, não quer se batizar. Escute, o Novo Testamento não trata como normal um cristão que não crê e não se batiza. Para o Novo Testamento, o cristão que não quer se batizar não é cristão. Pesado, né, irmãos? Não é? Você vai botar seu nome, que você não é doido, nem doida. Uma vez, irmãos, eu batizei um menino com 12 anos. Ele tinha poucos dias de crente. E foi lá em Urbano de Santos. E eu não consegui deixá-lo para depois, embora eu quisesse. Mas a fé daquele menino, o desejo dele se batizar era tão forte que comoveu todo mundo. E eu lembro de um testemunho de um missionário que souberam que tinha uns crentes numa ilha, mandaram o missionário para lá, e lá ele faz discipulado e marca um batismo. E na hora veio um menino de 12 anos se inscrever para o batismo. E o missionário disse: não, meu filho, você é muito novo, espere um pouco mais, quando você for um pouco mais grandinho, a gente lhe batiza. E o menino sai e senta lá no banco. Só que ele não aguentou, ele foi lá de novo, já chorando: missionário, me batiza, eu quero ser batizado, eu preciso ser batizado. E ele tornou das mesmas explicações, que ele era muito novo, muito criança, e aí voltou. E quando ele foi voltando, a igreja, um rebuliço na igreja, e o missionário bateu na campainha e disse: o que está acontecendo? Aí eles levantaram, a igreja levantou e disse: missionário, se esse menino aí não pode se batizar, nenhum de nós aqui podemos nos batizar. Mas por quê? Porque, missionário, ninguém aqui conhecia Jesus. Esse menino fez uma viagem para a casa dos parentes e aceitou a Jesus como Salvador. Chegou aqui e ganhou todos nós para Jesus. Todos nós aqui somos filhos da fé dele. Se ele não pode se batizar, nós também não podemos. Aí o missionário permitiu que aquela criança fosse batizada. Não é questão de idade, nem questão de tamanho, é questão de fé. Nós precisamos compreender isso. Então, o Novo Testamento, repita comigo: o Novo Testamento não trata como normal um cristão que crê e não se batiza. Para o Novo Testamento isso não é crença, é uma crença entre aspas, porque quem crê busca se batizar. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então o batismo, irmãos, como já disse, implica na renúncia, como já falei. Concluindo, o batismo em água é um símbolo visível de uma realidade espiritual. Você pode repetir? 1, 2, 3. O batismo em águas é um símbolo visível de uma realidade espiritual. Diga: símbolo visível de uma realidade espiritual. O batismo em águas é uma declaração pública. Quem está lá dentro da água está declarando publicamente que é transformado, que foi transformado pelo Evangelho. O batismo em águas é um compromisso com uma nova vida. Resumindo tudo, morremos com Cristo. Quem morreu? Vocês são tão lentos que me deixa ruim. Quem já morreu com Cristo, quem se identifica com Ele na sua morte.
e fomos sepultados com Ele, e portanto ressuscitaremos com Ele. Dá para dar glória a Deus? 4 perguntinhas para vocês. Precisa escrever não, mas depois vocês pegam o vídeo e respondem em casa. Primeira pergunta: o que mudou em sua vida após a sua decisão por Cristo? Para você também, para você que está em casa. O que mudou em sua vida depois da sua decisão por Cristo? Não mudou nada. Estou vendo os crentes cabeludão. Estou vendo uns jovens namorando com descrente. Crente que o temperamento não mudou nada, é o mesmo grosseiro, é o mesmo seu lunga, né? Não mudou nada. Mesma grosseria com a esposa, mesma grosseria com o esposo, mesma grosseria com os pais, mesma grosseria com os filhos, com os vizinhos, quebrando a perna das galinhas do vizinho, botando veneno para os cachorros dos vizinhos. Isso é crente. Só que não é salvo. Bota aí, irmãos, Gálatas, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Bota bem aí como é que tem que ser crente. Escreva isso aí, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O versículo seguinte: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Próximo: se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Aí vai dizer o que nós não devemos ser. Vamos lá, bota: não sejamos cobiçosos, de vanglória, continua, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Próximo: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com mansidão, com espírito de mansidão, já botando para se corrigir. Tudo bem. O que mudou em sua vida depois de ser cristão? Nada. As qualidades de Cristo não foram implantadas em você. Se não foi, as qualidades de Cristo não foram implantadas em você, se você não tem o caráter de Cristo, o caráter cristão, é porque você não permitiu que o Espírito Santo fizesse essa mudança. O Espírito Santo está dizendo, batendo na sua porta: deixa eu entrar, deixa eu arrumar essa casa, deixa eu implantar as qualidades de Cristo em você, para você ser um cristão de verdade. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, se a formosa luz de Deus fulgura em ti. Outra perguntinha para vocês: você entende o batismo apenas como um rito, apenas como um cerimonial, apenas como simbolismo ou como compromisso? Eu quero a resposta. Cerimonial ou compromisso? Quem entende como compromisso, levante a mão e sinal. E a igreja entende o batismo como cerimonial ou compromisso? Só para ter o direito de comer pão e beber vinho na ceia. Se é assim, compre pão e beba vinho e se embriague. Só que não vai para o céu. Você entende o batismo como símbolo ou como compromisso? Compromisso. É por isso que eu preguei o batismo que salva. Se você tiver compromisso, você se comprometer em viver o significado deste rito, desse cerimonial, então você está salvo. Sabe por quê? Porque a salvação, ela é interior. Você apenas está agora, como essa aliança aqui, ó irmãos. Eu tenho um compromisso com aquela dali,
que todas as vezes que eu ministro para casais ou para família, ontem mesmo eu falei o nome dela, tenho um compromisso com ela. Esse símbolo aqui é apenas o símbolo público de que eu sou dela e de que ela é minha, e hipófo. Não sei se vocês entenderam essa expressão. Eu sou dela e ela é minha, e Zé Fininho, como dizia lá no linguajar. Acabou-se. Sem essa aliança eu continuo sendo dela, e ela continua sendo minha, mas eu tenho o prazer de mostrar para todos que eu sou dela. O batismo é isso, um símbolo externo, é como a circuncisão. O sinal externo era apenas um simbolismo, mas a circuncisão verdadeira, diz Paulo, é do coração. O batismo não é apenas rito, é compromisso. Terceira pergunta: há áreas da velha vida que ainda precisam ser deixadas? Áreas da vida que ainda precisam ser deixadas, abandonadas, coisas que ainda não foram corrigidas. E esse menino aqui parece com o pastor Marco Aurélio. Áreas da vida velha que ainda precisam ser deixadas? Se sim, então precisa. E por último, sua vida atual demonstra novidade de vida? As pessoas que te conhecem sabem que você é uma nova criatura, que você é um crente em Cristo Jesus? Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos faça responder positivamente essas perguntas. Quantos podem dizer amém? Amém. Fique de pé para a gente encerrar. Tem alguém para aceitar a Jesus como Salvador? Cadê o grupo? Eu pedi para o grupo repetir o hino que nós cantamos. Aí depois vocês vêm à frente. Ficam à frente aqui, todos vocês, para nós orarmos por vocês, encaminhando vocês para o batismo, bem como aqueles que vão assistir às aulas amanhã, que não vieram hoje. Você que ainda vai se inscrever, que não se inscreveu, mas vai se inscrever agora em nome de Jesus. Fiquem à frente aqui para nós orarmos por vocês. Vamos lá. Todos aqui à frente, ó. Todos cantando, letra na tela, quero todos cantando. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como teu consolador. O teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus.
Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, não desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Sem espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, não desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus. Descansar nos braços de Tem mais irmãos que estão candidatos ao batismo que não vieram à frente? Venha à frente para nós orarmos por você, se você se inscreveu já para o batismo, ou se não inscreveu, mas vai se inscrever, venha à frente. Se você ainda não se inscreveu para o batismo, mas vai se inscrever, venha à frente. Está vindo um jovem aí, para nós orarmos por você. Depois os irmãos tomam assento, só para nós apresentarmos as áreas e impetrar a bênção apostólica. Pastor Aguiar, orem aqui pelos irmãos que são candidatos ao batismo, que vão descer as águas batismais no dia 30. Está vindo mais um jovem. Você que ainda não se inscreveu para o batismo, mas está desejoso se batizar, venha à frente e se inscreva amanhã na sua área, na sua congregação. Pastor Aguiar. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, Senhor amado, que ouviram a tua palavra, que atenderam, Senhor, o teu chamado para a salvação, meu Pai, e estão aqui, meu Deus amado, dispostos a descerem as águas batismais, Senhor, em cumprimento à tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando as suas vidas, fortalecendo a fé de cada um e ajudando, ó Pai, a trilhar nos teus caminhos, ó Senhor da glória, firme, meu Pai amado, até o fim, Senhor da glória. Nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Sentem bem aqui, já vamos encerrar. Sentem só um pouquinho, irmãos. Vocês podem tomar assento. Rapidinho já estaremos petrando a bênção. Eu quero chamar os dirigentes da área 3, ficam aqui à frente. Área 3. Então, a área que eu chamar, o dirigente já corre para cá. Vamos lá. Área 3, cadê os dirigentes? Correndo assim como quem vem de patins. Ok, tem uns lá embaixo, né? Aí vão dizendo quem está lá embaixo. Esses dois aqui, pastor Johnny. E os irmãos da área 3.
Fiquem de pé. Pastor George. Isso, ok. Obrigado, meus irmãos. Permaneçam aí. Agora a área 7, pastor Elson. Não veio nem o Elson? Está ali o Elson. E o dirigente, cadê o dirigente? Vem aqui para frente os dirigentes da área. Ok. Irmão Reinaldo. O irmão Franklin. Meu nome do outro aí que eu estou esquecendo. É o Francisco, está no Bom Jesus. Certo? E os irmãos da área 7. Fiquem de pé. E a área? Fiquem de pé, a área 7. Ele tá justificando aqui a ausência do dirigente. Aí eu digo, e a área? Obrigado, irmão, vocês que vieram. E a questão da chuva também, né? Chove desde cedo. Permaneçam aí, área 9. Vem aqui os pastor Aguiar, pastor Pablo, Giovanni, Moisés, fica aqui, ó, desse lado. Giovanni, o Adriano está lá na tesouraria. Isso, obrigado. Área 9, fica de pé. Área 9, área 9, área 9. Obrigado, irmãos, obrigado. 12, permaneçam aí. Pastor Jorge, corre aqui a área 12. Os dirigentes da área 12. Tudo aqui na frente, ó. Vê o número bom, né? Então é da 3, rapaz. Chegou atrasado. Arinaldo. Passa aqui o da área 12. Isso. Leomar, não sei o nome de todos. Fábio. Marcos, Pedro. Isso aqui é filho. Tu é filho do Edneu e do Ronaldo? Reinaldo. Certo. E o Alex. Cadê os irmãos da área 12? Olha aí, área 12. Obrigado, meus irmãos. Área 16, pastor Aziel. Cadê os dirigentes da área 16? São quantos lá? Isso. Oziel, ex-xerife. Certo, o Fladson e Eldon se justificaram. Área 16, fique de pé os irmãos da área 16. Ok. Só a 7 mesmo que ficou assim meio. Vamos ficar de pé, irmãos. Muito obrigado pela presença de vocês. Estaremos aqui na próxima segunda-feira. Elcio, para te consolar a hora aqui. Quem quer oração ainda? Querido Deus, eterno Senhor, a Ti, Senhor, a honra e a glória para todo sempre. Nós te agradecemos por esta palavra, que ela venha, Senhor, mudar, transformar, achar guarida nos corações. Ó Deus, que a unção do Teu Espírito Santo venha despertar, meu Deus, para uma busca incessante, para a leitura da palavra, o jejum, oração, se congregar. Ó Deus, que a unção do Teu Espírito Santo venha, ó Pai querido, levantar o Teu povo, meu Deus, tremendamente. Nós te agradecemos por este culto, meu Deus maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, leva em paz toda a Tua igreja, todo o Teu povo, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos vós e as vossas famílias, e todos dizem: muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês.